Hoje, no Oriente Médio, surgiu sua própria versão da OTAN. Hoje, 7 de agosto, em Meca, aconteceu algo que muda completamente o equilíbrio de forças no Oriente Médio, e o Irã claramente não está feliz com isso. Arábia Saudita, Turquia e Paquistão assinaram um acordo de defesa coletiva nos moldes do artigo 5 da OTAN, ou seja, um ataque a qualquer um dos três países será considerado como um ataque a todos os participantes do acordo. Isso significa que um novo ataque à Arábia Saudita pelos Houthis do Iêmen, que são apoiados e financiados pelo Irã, Turquia e Paquistão serão obrigados a entrar na guerra, mas em Teherã já declararam que o acordo com Turquia e Paquistão não garantirá a segurança. A segurança da Arábia Saudita, dizem eles, é apenas um documento formal que de forma alguma protegerá Riad. E no mesmo dia, Donald Trump declarou aos jornalistas que, na opinião dele, a guerra com o Irã vai acabar em breve. E seu ministro das Finanças, Scott Bessent, mais uma vez anunciou que o acordo com o Irã estará pronto nos próximos dias. Em geral, vamos neste episódio analisar ambos os acontecimentos e como eles estão relacionados entre si. Meu nome é Alexei Peterburg. Vamos entender juntos esses temas. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal do YouTube. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos, então ficarei muito grato por cada inscrição sua. Então, vamos começar com um acordo histórico no Oriente Médio. Arábia Saudita, Paquistão e Turquia firmaram um pacto de defesa que já está sendo chamado de OTAN do Oriente Médio. As partes negociaram por cerca de um ano, ou seja, não é uma reação espontânea à crise atual, mas sim um documento que vem sendo preparado há muito tempo e que foi assinado justamente agora. Mas também é importante considerar que as três partes só começaram as negociações após a guerra de 12 dias, em junho de 2025, quando os Estados Unidos e Israel bombardearam instalações nucleares no Irã. Segundo a declaração conjunta dos três países, o acordo visa fortalecer a dissuasão coletiva contra quaisquer atos de agressão. E a formulação oficial do documento soa assim, cito: "O objetivo é fortalecer a defesa coletiva, dissuadir uma possível agressão e reforçar a segurança regional, além de garantir o fortalecimento de todos os aspectos da cooperação em defesa entre os três estados." Bem, informações específicas sobre quais obrigações cada uma das partes assumiu não são fornecidas. O mecanismo de prestação de ajuda militar em caso de ataque também ainda não foi revelado. Mas a essência é que o acordo foi assinado justamente no momento em que, quando os Houthis do Iêmen, com o apoio do Irã, atacam instalações petrolíferas na Arábia Saudita e declararam bloqueio do Mar Vermelho para a exportação do petróleo saudita. Ou seja, Paquistão e Turquia entendiam perfeitamente em que contexto esse acordo está sendo assinado e, obviamente, eles realmente concordam em ajudar os sauditas. O representante turco, ao comentar esse acordo, destacou que o acordo tem caráter defensivo. Não é direcionado contra nenhum estado ou parte específica. Está aberto para a adesão de outros países da região. E não cancela nem substitui tratados bilaterais ou multilaterais existentes. Bem, a Arábia Saudita declarou separadamente que o pacto não está relacionado a nenhuma ambição nuclear e não representa ameaça a nenhum país da região. Essa ressalva por si só já é significativa, já que precisaram fazê-la. Por quê? Porque, neste momento, os Estados Unidos e a Arábia Saudita estão finalizando acordos para que os Estados Unidos ajudem os sauditas a criar seu próprio programa nuclear pacífico com a possibilidade de enriquecimento de urânio. Ainda assim, mesmo sem grandes pegadinhas, a escala da nova coalizão impressiona pelos números. Arábia Saudita, Turquia e Paquistão juntos possuem um exército de 1.200.000 militares, cerca de 4.000 tanques e mais de 700 aviões de combate. Os gastos combinados dos três países com defesa somam 125 bilhões de dólares por ano. Em termos de efetivo, o exército dos três países é comparável ao da Índia e nos gastos militares, comparável ao das maiores potências militares do mundo. Um peso político adicional é o fato de que o Paquistão é a única potência nuclear no mundo muçulmano e agora promete proteger a Arábia Saudita. Embora, ao mesmo tempo, o Paquistão mantenha relações bastante próximas com o Irã.
Ao mesmo tempo, o representante da Comissão de Segurança Nacional e Política Externa do Parlamento do Irã, Ibrahim Rezai, declarou que, para garantir sua segurança, a Arábia Saudita deve mudar sua política e não firmar pactos. A seguir, sua citação. Os sauditas devem entender que um acordo formal com a Turquia e o Paquistão não lhes trará segurança. Assim como anos de complacência unilateral com os interesses dos americanos não lhes trouxeram segurança. Reformem sua política para que não precisem mendigar segurança de outros. É importante notar que o pacto atual consolida laços já estabelecidos entre os três países e não marca o início dessa aproximação. A Arábia Saudita e o Paquistão firmaram um tratado bilateral de defesa mútua ainda em setembro de 2025, ou seja, até mesmo antes do Irã começar a atacar diretamente o território saudita. Ankara já forneceu a Islamabad 4 corvetas do tipo Ada. Modernizou submarinos e caças de guerra paquistaneses. Riad, por sua vez, já adquiriu drones de ataque turcos Bayraktar Akıncı. Nessa parceria, Turquia e Paquistão podem fornecer tecnologias de defesa avançadas e capacidade de produção, enquanto a Arábia Saudita é capaz de garantir o financiamento. No geral, o acordo vai fortalecer a influência dos três países em toda a arquitetura de segurança regional, e repare que a Rússia nem sequer é mais mencionada aqui. Ou seja, é preciso constatar o fato de que a Rússia, como Estado, já foi expulsa da arquitetura de segurança do Oriente Médio há muito tempo. Simplesmente pegaram, expulsaram e disseram: pronto, não vai ter nenhum russo sujo aqui. Agora, por que isso aconteceu justamente agora? Aqui é necessário um contexto mais amplo da guerra, porque o próprio acordo é uma consequência direta da escalada dos últimos dias. Riad foi um dos opositores mais vocais da guerra no Oriente Médio e durante todo esse tempo tentou conter Trump e evitar uma escalada contra o Irã. Mas os ataques aos quais a Arábia Saudita continua sendo submetida, vindos de várias direções, deixaram as autoridades sauditas extremamente preocupados. Em Riad, insinuam que o reino está se preparando para um ataque em grande escala e coordenado por parte de grupos apoiados pelo Irã no Iraque e no Iêmen, atuando com o apoio da Guarda Revolucionária Islâmica. Teherã já alertou os países do Golfo Pérsico que a retomada dos ataques americanos provocará ataques de retaliação contra instalações energéticas e estações de dessalinização em toda a região. Na verdade, a dimensão dos danos reais já é grande. Refiro-me aos danos que estão sendo causados pelas forças proxy do Irã contra a Arábia Saudita. Sem falar em quantas instalações o próprio Irã destruiu no território da Arábia Saudita. Bem, por exemplo, os Houthis iemenitas bloqueiam o Mar Vermelho, mas ao mesmo tempo, segundo foi divulgado, mataram pelo menos 58 militares do governo no Iêmen, em consequência de ataques com mísseis e drones. E esse é um dos dias mais sangrentos da guerra civil no Iêmen nos últimos 4 anos. Ou seja, isso mostra que os Houthis estão intensificando novamente suas ações militares. E os sauditas, lembro, estão do lado das forças governamentais no Iêmen. E é exatamente nesse contexto que se formula o verdadeiro sentido do acordo assinado em Meca. Isso é um aviso para Teherã de que as forças na região começaram a se unir como um só bloco. Bem, e mais um grande ataque à Arábia Saudita realmente pode acionar esse pacto, envolver o Paquistão e a Turquia no conflito e ampliar drasticamente a escala de toda a guerra. Agora, o segundo evento do dia é a declaração de Donald Trump sobre o Irã. O presidente dos Estados Unidos afirmou, e cito: "Acho que tudo vai acabar em breve. Não acho que o Irã consiga aguentar por muito tempo." Bem, isso soa, claro, até um pouco engraçado, considerando que já ouvimos essa retórica 1 milhão de vezes nesses 6 meses de guerra. Ao responder a uma pergunta sobre a disponibilidade de munições, Donald Trump reconheceu o problema diretamente, e cito: "Temos certos tipos de armamentos muito poderosos. Seus estoques são praticamente ilimitados. Para outros, a situação é um pouco mais tensa." Segundo ele, as empresas de defesa americanas estão construindo novas instalações de produção, incluindo fábricas para a fabricação dos mísseis Patriot e Tomahawk.
Mas, literalmente ontem, Trump reclamou em conversas privadas que as notícias sobre o esgotamento dos estoques de armas do Pentágono fazem os Estados Unidos parecerem fracos nas negociações com o Irã. E é exatamente por isso que, publicamente, ele insiste que não. Os Estados Unidos têm enormes estoques de munição, embora admita a falta de alguns tipos específicos de armamentos. Paralelamente, lembro que o Irã e Omã estão próximos de finalizar um acordo quadro sobre navegação comercial no Estreito de Hormuz. E hoje, um funcionário iraniano declarou que a decisão final será tomada em um nível mais alto, e alertou que o acordo, mesmo assim, não levará à abertura automática do estreito. Porque há uma série de exigências para os americanos, sobre as quais falei em uma das edições anteriores. Teherã, por sua vez, continua negando a existência de negociações diretas com os Estados Unidos, dizendo que só conversa com Omã. Vale mencionar uma iniciativa anterior relacionada a isso. Ainda no final de julho, 14 países apoiaram a proposta saudita de criar uma aliança multinacional de defesa marítima para proteger a navegação internacional. Fizeram parte dela Arábia Saudita, Kuwait, Bahrein, Catar, Paquistão, Turquia, Egito, Jordânia, Iêmen, Bangladesh, Nigéria, Sudão, Djibouti e Somália. Esta é uma coalizão mais ampla para a segurança das rotas marítimas, especialmente no Mar Vermelho. Já o acordo assinado em 7 de agosto, em Meca, é muito mais restrito e juridicamente rígido. É um pacto completo de defesa coletiva apenas entre 3 países, com uma cláusula direta de que um ataque a um é considerado um ataque a todos. Mesmo assim, os sauditas claramente assumiram por conta própria a segurança da região. Em resumo, a Arábia Saudita, aparentemente cansada de esperar proteção apenas dos americanos e continuando a sofrer perdas reais devido aos ataques de grupos pró-Irã, está construindo sua própria coalizão militar com outros 2 grandes atores regionais, o Paquistão nuclear e a Turquia, que possui um exército poderoso. Enquanto isso, em Washington, Donald Trump garante que a guerra está perto do fim, reconhecendo ao mesmo tempo a escassez de munição que ele próprio tenta minimizar publicamente. No geral, é evidente que o novo centro de poder, se é que podemos dizer assim, no Oriente Médio, está se tornando justamente a Arábia Saudita. Aqui eu faço uma pausa. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso por hoje. Se cuidem. Até mais.